noite! Vamos à nossa aula de história. O tema de hoje, as civilizações que influenciaram a nossa civilização. Vamos ver quais povos antigos causaram influência na nossa civilização. Influência como? Na cultura, no modo de vida, nas religiões. Tudo isso tem influência das antigas civilizações. Então, iniciamos com o ponto de encontro. Como você está? O que tem feito para melhorar a sua vida e a vida dos outros e a vida dos que te cercam? Somos responsáveis por todos. Já pensou nisso? Esse tipo de entendimento nos enche de responsabilidade, mas também nos anima e nos faz prestar atenção no caminho de nossas trilhas. Vamos ficar atentos às pessoas, às culturas, o meio ambiente e a nós mesmos. Pé na estrada, que o nosso caminho é longo. Então vamos lá, vamos pôr o pé na estrada. Botando o pé na estrada. Quando eu era criança, achava que a minha casa era a maior do mundo. Na verdade, ela era uma das maiores da minha rua. Mas, como eu desconhecia outras ruas, guardava esse pensamento comigo. Somente quando comecei a andar em outros lugares, percebi que a minha casa não era tão grande assim. Na história, muitas vezes usamos o termo grandes civilizações para denominar alguns povos que queremos dar destaque. Nos acostumamos com essa expressão e, sem querer, associamos esse termo a povos do Egito, da Mesopotâmia, Roma, Grécia, etc. Não que não sejam grandes, mas não são os únicos e muitas vezes não são nem os maiores. A falta de estudo e de conhecimento, e muitas vezes até mesmo por razões políticas, não nos fazem considerar que o período que dominamos Idade Antiga existiram grandes civilizações pelo mundo todo, além das citadas e mais conhecidas, como, por exemplo, a China, que fica na Ásia, a dos Incas, Astecas e Maias, que fica nas Américas, os impérios de Gana, Oxum, Maili, Congo, Zimbábue, que fica na África. Então, aqui nós temos uns links para conhecermos as civilizações antigas. Eu vou estar postando esses vídeos para que vocês possam assistir sobre as civilizações antigas da China, grandes reinos africanos, impérios da Mesopotâmia e gregos e romanos. Depois eu vou estar postando para vocês esses vídeos, para que vocês possam estar conhecendo essas civilizações e qual a influência delas na nossa civilização. Então vamos seguindo para além do Paisagens da Trilha. Nós temos aqui a figura 1. A figura 1, nós temos a Grande Mesquita de Djenné, na África. Na figura 2, nós temos a Grande Muralha da China. Na figura 3, nós temos a cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. E na figura 4, nós temos o Coliseu em Roma. Ficou com vontade de conhecer? Se nós não podemos viajar, podemos pesquisar na internet sobre esses lugares. Acima você viu imagens de grandiosas construções em vários reinos antigos. Olhando as imagens, respondam. Vocês irão responder essas perguntas aqui, são 4, referente a essas imagens aqui.
Quais são essas perguntas? A número 1. O que você consegue concluir sobre os reinos que construíram essas obras? O que vocês concluem sobre esses reinos que fizeram essas construções grandiosas e históricas? Pergunta 2. Para construir esses prédios, eles precisavam de que tipo de conhecimento? Qual o conhecimento que eles precisavam ter para construir essas obras? Pergunta 3. Como seria a mão de obra que trabalhou nessas construções? Como seria a mão de obra dessas construções? Por qual motivo construíram essas obras? E por que eram tão grandiosas? Então, vocês vão responder essas perguntas através de pesquisa. Porque, como vimos, não temos detalhes de como foi construída, qual a mão de obra e o motivo da construção de cada um deles. Então, vocês irão fazer uma pesquisa como se vocês estivessem indo conhecer esses lugares. Vamos fazer turismo através de pesquisa. Vocês vão pesquisar o Coliseu de Roma, a cidade da Babilônia, a muralha da China e a grande mesquita na África. Então, para poder responder essas questões é necessário vocês conhecerem como foi a mão de obra, como foi construído e para que foi construído. Qual o motivo dessas construções? Então, vocês vão fazer essa pesquisazinha para poder responder essas questões. Quando obtivermos essas respostas, podemos compreender um pouco sobre essas civilizações. Sobre o que sabiam, o que faziam, os poderes que exerciam, sobre o que dominavam, sobre o que organizavam a sociedade e a política, sobre a condição econômica, sua cultura, a relação de poder com outros povos. Então, a construção de cada uma dessas obras teve um motivo, tem a questão cultural por trás de tudo isso. Então, através dessa pesquisa e das respostas que vocês conseguirem colocar aí nas perguntas, vocês vão poder compreender a história de cada um, a cultura de cada um e o motivo da existência delas. Então, vamos seguindo, explorando a trilha. Vamos explorar a trilha. Na Idade Antiga, período da história, iniciado quando o ser humano desenvolveu a primeira forma de escrita na Suméria, por volta de 3.500 a.C., desenvolveram-se o que vamos chamar de grandes civilizações, que nós costumamos a denominar de civilizações orientais e civilizações clássicas. Entre as civilizações orientais, de destaque estão os egípcios, os povos mesopotâmicos, os hebreus, os fenícios, os persas, etc. São vários povos. No caso das civilizações clássicas, estamos falando dos gregos e dos romanos. Mas nós sabemos que outras grandes civilizações ao redor do mundo, em todos os continentes, também estavam em pleno desenvolvimento. Essas são as mais citadas porque foram as que mais influenciaram as outras civilizações. Apesar de existir diversas outras civilizações, essas são as mais citadas por isso, porque elas foram as que mais influenciaram. Aí nós temos as civilizações clássicas e as civilizações orientais. A antiguidade, portanto, é o período das civilizações e os historiadores dedicam-se arduamente ao estudo delas. Porque sabemos que constituir o modo de vida de povos que viveram milhares de anos atrás é algo extremamente complexo. Fora das civilizações do Oriente Médio e da Europa,
pesquisadores também consideram o estudo de algumas civilizações asiáticas, como a China. No caso da América, muitos ainda consideram que as civilizações pré-colombianas também se encaixam dentro do modo de vida dos povos da antiguidade. Quando falamos de antiguidade, dedicamos-nos a entender os modos de vida de diferentes civilizações, o que inclui as origens de cada grande civilização, os seus modos de vida, os avanços realizados por elas. Além disso, dedicamos-nos ao estudo das religiões desses povos, seus mitos de origem, suas leis, sua economia, etc. Esse foi o período em que as grandes cidades surgiram, mas também foi um momento de conflitos e guerras de expansão. Vamos a seguir conhecer um pouco de algumas das civilizações que existiram nessa parte da história. O Antigo Egito. O Antigo Egito foi uma civilização que se desenvolveu no nordeste da África, na região do Egito moderno. O desenvolvimento dessa civilização estava diretamente ligado à existência do rio Nilo, que garantia terras férteis e possibilitava o aprimoramento humano naquela região. Considera-se que a história do Egito Antigo iniciou-se quando aconteceu a unificação dos nomos, pequenas comunidades que existiam ao redor do Nilo. Então, nós podemos ver que o Egito ele iniciou quando essas pequenas comunidades se juntaram e se tornaram uma só, que aí formando o Egito Antigo. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada nas margens do fértil Nilo. Os egípcios também praticaram o comércio de mercadorias e artesanato. Como a sociedade estava dividida em castas, os trabalhadores rurais eram responsáveis por prestarem diversos tipos de serviços em obras públicas para o faraó. Canais de irrigação, pirâmides, diques, templos e etc. Então vamos agora conhecer um pouquinho a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é nomeada por muitos como berço da civilização, uma vez que parte das primeiras cidades formadas pelo homem surgiu lá. As civilizações mesopotâmicas desenvolveram-se entre os rios Tigre e Eufrates e, por isso, ficaram conhecidas como Terra entre Rios. A Mesopotâmia foi habitada por uma série de povos, como os sumérios, assírios, babilônicos, os caldeus, entre outros. A primeira forma de escrita desenvolvida pela humanidade foi criada na Mesopotâmia. A escrita cuneiforme, como ficou conhecida, era realizada em blocos de argila e foi pensada pelos sumérios. Os babilônios também se destacaram por fazer um código penal que ficou muito conhecido, o Código de Hammurabi. Hammurabi. As palavras hoje estão complicadas. Bora lá. Grécia Antiga. Os gregos, juntamente aos romanos, fizeram parte das grandes civilizações clássicas. Eles ficaram famosos por realizar grandes construções para a humanidade, em diferentes áreas do conhecimento, como filosofia, matemática e história. O povo grego foi resultado da junção de diferentes povos, os eólios, jônios e dórios. Os gregos ficaram muito conhecidos por possuir um modelo de cidade conhecido como polis.
sendo que as duas principais cidades foram Atenas e Esparta, ambas detentoras de muitas terras, sendo Atenas na África e Esparta na Lacônia e Messênia. Seus modelos eram opostos, sendo Atenas uma cidade com modelo democrático e Esparta com modelo aristocrático. Roma Antiga. Roma formou a civilização com o maior império territorialmente falado de toda a antiguidade. A civilização romana surgiu como uma pequena cidade no Lácio, região central da Itália moderna. Ao longo do tempo, os romanos foram expandindo seu território e formaram uma civilização extremamente complexa e sofisticada. Roma possuía uma sociedade bem dividida, sendo que plebeus e patrícios eram os principais atores sociais. A luta dos plebeus por direitos e melhores condições de vida atravessou toda a história romana. Então é isso, pessoal. Por hoje, nós conhecemos um pouquinho de cada civilização. Nós continuaremos esse conteúdo na nossa próxima aula. E vocês irão fazer essa atividade que eu falei e expliquei aqui, ó. Que vocês irão responder essas 4 perguntas através da pesquisa. Vocês vão pesquisar, como já expliquei, e responder. Até a próxima.